Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor. Quero convidar vocês a nos colocarmos de pé. Vamos dar início a mais um culto, terça na palavra, culto de estudo, culto de ensino da palavra de Deus. E como sempre, vamos iniciar aqui com oração. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é bom e porque mais uma vez o Senhor nos permite, Pai, estar na tua casa, estar em tua presença para aprender a tua palavra. Que o teu Espírito Santo, Deus, ele tenha liberdade em nosso meio nessa noite para nos edificar, para nos fazer crescer, Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, eu te louvo pelos teus filhos que aqui estão. Te louvo, ó Pai, pelos teus filhos que nos ouvirão e nos acompanharão pelas mídias sociais. Te peço, Senhor, a tua bênção sobre a vida de cada um deles, que a tua palavra, Pai, encontre o nosso coração como um terreno fértil e que possamos ser frutíferos na tua obra e no teu reino. É a nossa oração, é o que te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Aqueles que nos assistem, aqueles que estão aqui pela primeira vez, nós estamos numa série de estudos a respeito dos 12 apóstolos de Cristo. Nós estamos fazendo o estudo do culto terça na palavra, com base nessa obra do pastor John MacArthur, obra que tem como título 12 homens extraordinariamente comuns. Nós já estamos um pouco avançado no estudo dessas temáticas e já falamos aqui a respeito do apóstolo Pedro, já falamos a respeito do apóstolo André, já falamos a respeito de João, já falamos aqui sobre Tiago, falamos na terça passada sobre Filipe e hoje estaremos falando sobre Natanael. Então, quero deixar você já a par daquilo que estudamos, você que de repente está nos ouvindo aí pela primeira vez no Spotify, no Deezer, no YouTube. Quero dizer que os episódios anteriores estão disponíveis nessa plataforma, então você pode ir lá e acompanhar, caso assim seja do seu interesse, as lições que nós já ministramos, que nós já expusemos aqui nas terças-feiras passadas. Bom, como estamos num culto de estudo, ele é um pouco diferente, eu gosto sempre de mencionar, dos cultos convencionais, porque diferente dos demais cultos, onde alguém fica aqui na frente só falando, nesse culto a gente tem a possibilidade de interagir, seja para fazer pergunta, seja para manifestar, alguma opinião, alguma informação relevante para o tema estudado nessa noite. Então, quero deixar você aqui à vontade para fazer isso, Até peço que o façam, porque assim o estudo ele fica mais interativo e eu entendo que a gente aprende mais dessa maneira. Uma outra forma que nós temos de fazer perguntas, essa obviamente não vai dar para eu responder agora, é por meio do chat no YouTube. Você pode ir lá fazer a sua pergunta e ela vai ser respondida no próximo culto. Também temos a forma de você perguntar por meio do WhatsApp, que é 31999406553. Lance lá, escreva a sua pergunta e na próxima terça a gente vai estar aqui trazendo a resposta, fazendo a explicação daquilo que você trouxer como dúvida do estudo ministrado hoje. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos fazer aqui a leitura de um texto que é o principal texto utilizado para se falar a respeito desse apóstolo, do apóstolo Natanael, que é o que nós estudaremos nessa noite. João, capítulo 1, a partir do verso 45. Vamos ler até o final do capítulo. Esse episódio, a gente mencionou ele assim de relance no estudo passado, quando falamos
de Filipe, mas hoje a gente vai explorar ele um pouco mais, porque vamos falar especificamente sobre Natanael. Nos diz assim o texto bíblico: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Respondeu Jesus e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós, desde o início do estudo, temos falado, obviamente com base na obra do pastor John MacArthur, que os 12 apóstolos de Cristo, eles estavam divididos em 4 grupos. O primeiro grupo de 4, composto ali por Pedro, André, Tiago e João, já dissemos aqui, era um grupo mais próximo, era um grupo que estava geralmente nos principais eventos dos quais Jesus realizou ali milagres, maravilhas, o milagre da transfiguração, o período de oração lá no Getsemane. Então esse grupo, ele era um grupo mais próximo. E nós entramos a partir da terça-feira passada no segundo grupo de 4. E friso aqui que essa, irmãos, é uma divisão que não é bíblica, Ela é uma divisão didática, digamos assim, utilizada por John MacArthur. E ele o faz com base na obra e nos escritos bíblicos que temos a respeito de cada um desses apóstolos. Não que uns fossem mais importantes do que outros, mas quando nós olhamos para a história desses apóstolos, nós percebemos que alguns estavam de fato mais próximos de Jesus e outros, apesar de fazerem parte do mesmo grupo dos 12, eles estavam um pouco mais distante, ou pelo menos não eram tão mencionados como os do primeiro grupo de 4. Nesse segundo grupo de 4, nós temos Filipe, que nós já falamos sobre ele no estudo passado, e temos Natanael, que é o apóstolo, que vamos falar um pouco sobre ele aqui, e que tem coisas maravilhosas, irmãos, para nos ensinar, seja nas virtudes, seja nos defeitos. Natanael, ele era um companheiro mais chegado de Filipe. Quem apresenta Jesus a Natanael é Filipe. Filipe, ele foi chamado por Jesus. Jesus chega a Filipe e disse: olha, vem e segue-me. Quando Filipe passa a seguir a Cristo, quando Filipe aceita o convite de servir e de acompanhar o mestre, ele imediatamente vai até Natanael. E ele diz a Natanael, como lemos aqui: olha, achamos o mestre, achamos aquele de quem Moisés e os profetas falavam. E Natanael, obviamente, ele faz uma objeção, porque quando Filipe fala de Jesus, ele fala de Jesus, mas faz referência à cidade de Jesus. E a gente vai entrar nesse ponto aqui, não quero antecipar, mas
Natanael, ele é esse amigo de Filipe que é apresentado a Jesus por meio desse amigo. Então essa é a primeira informação que nós temos sobre Natanael. E uma outra informação importante, você deve estar pensando, gente, mas Natanael, nunca ouvi falar desse apóstolo. Irmãos, Natanael, nos evangelhos, ele é mencionado como Bartolomeu. Então só João vai tratar, né, desse apóstolo como Natanael. João é que menciona ele como Natanael. Mas, irmão Paulo, então por que ele é chamado de Bartolomeu nos evangelhos? Aí MacArthur traz a informação que Bartolomeu é, na verdade, um sobrenome hebraico, que significa filho de Tolmai, né? Tolmai. Então, Natanael, cujo significado é Deus deu, ele seria Natanael, filho de Tolmai, ou Bar-Tolmai. Vocês lembram do cego, Bartimeu, que era filho de Timeu? Então, Bartolomeu seria Bar, filho de Tolmai, Bartolmai, que na tradução, né, dos evangelhos é ali escrito, registrado como Bartolomeu. Bom, quero abrir um breve parênteses para dizer, irmãos, que não há um consenso teológico em relação a isso, mas John MacArthur, ele dá isso como um fato, que Natanael era Bartolomeu e Bartolomeu era Natanael. Alguns estudiosos, né, eles não fazem essa equiparação. Só quero deixar isso registrado aqui a título de informação. Amém? Então, o Bartolomeu que a gente vai ver lá em Mateus, Marcos, Lucas, né, é o mesmo Natanael que nós vemos em João, tá bom? Temos, né, segundo a obra e segundo, eu diria, a maioria dos doutrinadores, dos teólogos, como sendo a mesma pessoa, mas, né, tendo aí essa questão do sobrenome, Bartolomeu como sendo esse sobrenome hebraico. Bom, Natanael, vou chamá-lo assim, porque é assim que a obra, né, que usamos como referência, o trata, com esse nome, ele não tem muita coisa registrada sobre ele, seja nos evangelhos, seja no livro de Atos dos Apóstolos, o livro, né, histórico do Novo Testamento, que registra o início da igreja, o início da história da igreja primitiva. E o que temos basicamente registrado sobre esse apóstolo está em João, no Evangelho de João. Seja nesse capítulo 1, que foi o que lemos, seja lá no finalzinho, no capítulo 21, onde a gente vai ver Natanael seguindo Pedro, quando Pedro, depois que Jesus fora crucificado, ele resolve voltar a pescar. Natanael está com o grupo de apóstolos que acompanham Pedro, né, nessa empreitada de voltar a pescar. Bom, o Evangelho de João, ele vai mostrar então Natanael nessas duas passagens, né? Os evangelhos não vão mencionar ele, com exceção de João, nem o livro de Atos dos Apóstolos. E João, que é o único que menciona, vai falar de Natanael no capítulo 1 e vai falar de Natanael no capítulo 21. Bom, de acordo com essa menção do capítulo 21, a gente vai ver que Natanael, ele era de uma cidadezinha pequena da Galileia chamada Caná. E nós sabemos, né, que Caná da Galileia foi a cidade onde Cristo realizou o seu primeiro milagre. Então não era uma cidade muito importante do ponto de vista social, econômico da Galileia, mas é conhecida por conta desse fato. É ali que Jesus inicia o seu ministério. E Natanael, ele era dessa cidade. Esse é um ponto importante, porque nós vamos retomar ele lá adiante, quando formos falar do preconceito de Natanael em relação à cidade de origem de Jesus. Amém até aqui? Estamos ainda na introdução do texto a respeito de Natanael. Bom, MacArthur destaca que, ao que parece, Natanael, ele foi encontrado por Filipe
no mesmo lugar onde Jesus encontra Filipe. Parece, pela narrativa do texto, que Jesus chama Filipe e Filipe, na sequência, corre e anuncia a Natanael a respeito de Jesus. Então parece que eles estavam no mesmo local, na mesma ocasião em que um fato acontece, o outro também acontece. Então é a partir do texto que lemos aqui, João capítulo 1, a partir do verso 45, que a gente vai ver um pouco do que foi o apóstolo Natanael e aprender com ele, seja com os seus erros, seja com os seus acertos, seja com as suas qualidades, seja com os seus defeitos. Se tem um ponto, irmãos, que temos pontuado aqui, que temos feito questão de frisar sempre, é que os apóstolos não eram pessoas perfeitas, eles não eram pessoas acima da média, eles não eram pessoas dotadas assim de uma inteligência, de uma capacidade, de uma moral ou de uma ética muito superior à nossa, não. Eles eram homens comuns, como bem registra, o pastor John MacArthur, quando os coloca como homens extraordinariamente comuns. E vemos ao longo da história, do estudo da história dos apóstolos que já estudamos até aqui, que o que fez a diferença na vida de cada um deles foi a forma como eles se entregaram ao Mestre, se entregaram para servir a Cristo e se permitiram serem transformados pelo Espírito Santo. Amém até aqui? Bom, quais pontos nós destacamos a respeito da vida de Natanael com base naquilo que as Escrituras nos trazem? Bom, o primeiro deles é o seu amor pelas Escrituras. E por que que nós fazemos isso? John MacArthur destaca, irmãos, esse ponto pela seguinte razão. No texto que lemos, quando Filipe, ele chama Natanael, ele faz questão de frisar o seguinte, ele diz: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas. Então Filipe vai falar de algo que era do conhecimento de Natanael. Isso demonstra que Natanael, ele era uma pessoa apegada ao estudo das Escrituras, ele era uma pessoa dada ao estudo das Escrituras, ele era alguém que se interessava pelas Escrituras. Tanto é que quando Filipe vai fazer menção de Jesus, ele faz menção exatamente sobre isso, que Jesus era aquele de quem havia falado Moisés e de quem havia falado os profetas no Velho Testamento. Nós sabemos, irmãos, que naquela época não se tinha ainda o Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito, estava sendo vivido por aqueles homens, mas eles tinham o quê? Eles tinham o Pentateuco, eles tinham os profetas, eles tinham os pergaminhos, eles tinham os salmos. Então essas eram as escrituras que eles tinham acesso. E um ponto que eu destaco aqui, que eu acho interessante, é que nesse contexto em que Natanael vivia, o acesso aos escritos sagrados era algo raro. Se hoje nós temos Bíblia, irmãos, no smartphone, se hoje nós temos Bíblia, um dia eu estava em viagem, eu estava no Rio de Janeiro, e aí eu fui abastecer num posto de gasolina, vejam bem, abasteci no posto e ganhei uma Bíblia completa, ganhei lá, pequenininha assim, mas uma Bíblia. Então, hoje você ganha a Bíblia de brinde. Naquela época não era assim, não se tinha acesso às Escrituras como nós temos hoje. Então, se Natanael era alguém, e é isso que eu trago aqui, fiz essa observação,
se era algo que Natanael fazia, isso demonstra que ele era alguém que havia investido nisso. Porque se hoje você compra uma Bíblia por menos de R$10, naquela época, irmãos, ter uma cópia dos manuscritos não era algo que era tão acessível para qualquer um. Nem era algo tão fácil de se ter. Por quê? Porque o material utilizado para registrar, para se fazer cópias, era um material que ele era muito fácil de se deteriorar. Então, demandava um certo cuidado, exigia ali um pouco de zelo no manuseio, coisa que poucos podiam fazer. Mas Natanael, ele tinha tudo isso. Ele era alguém que, em que pese todas essas dificuldades, ele era alguém que se dedicava ao estudo das Escrituras, que se dedicava a analisar e a estudar o que as Escrituras falavam a respeito do Messias. Como já dissemos aqui em outros encontros, todos os judeus aguardavam a manifestação do Messias. O povo judeu aguardava a manifestação do libertador. Eles estavam ali sob o domínio do governo romano, mas eles tinham essa esperança, eles tinham essa vontade de que o Messias surgisse e aparecesse e os libertasse do domínio romano. E aqueles que procuravam ter o maior entendimento dessa profecia, dessa esperança, eles se voltavam para as Escrituras. Havia duas formas de se aprender naquela época, e a mais comum era você ir à sinagoga, era você ouvir alguém ensinar, e a outra forma era você investir na aquisição de um pergaminho e você fazer você mesmo o seu estudo, a sua análise, o exame das Escrituras para aprender a respeito da profecia, a respeito da pessoa de Cristo. Então, quando Filipe anuncia Jesus dessa forma, MacArthur destaca que isso muito provavelmente indica que ambos, tanto Filipe quanto Natanael, que eram amigos, irmãos. Se tem algo que a gente precisa mencionar aqui, é que esses homens eram amigos, a relação deles era de uma amizade. Nós vimos que Pedro e André eram irmãos, Tiago e João eram irmãos, e Filipe e Natanael eram amigos, eram próximos. E isso possivelmente, segundo a visão de MacArthur, indica que eles estudavam junto as Escrituras, que eles tinham esse hábito, de compartilhar o estudo dos profetas ou da lei. Então, Filipe sabia como um amigo, próximo. A Bíblia diz que existem amigos que são mais chegados que irmãos. Tem coisas que a gente conta para um amigo, mas que a gente às vezes não conta para um irmão. Então, Filipe conhecia Natanael, Filipe sabia que era do interesse dele, que era da vontade dele, saber quem era o Messias. E Filipe sabia que se ele falasse com Natanael a respeito das Escrituras, que isso despertaria o interesse dele. Portanto, ele faz essa menção às Escrituras, ele faz essa menção aos textos sagrados. Então, Filipe falou de Jesus como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, pois sabia que Natanael estudava com avidez o Antigo Testamento e já estava em busca da verdade divina. Quando Filipe procura Natanael, ele o faz destacando isso. Era algo que era do interesse. E o que eu acho interessante, irmãos, é que nós, como cristãos, deveríamos ser como Natanael nesse aspecto, de termos um apreço, de termos uma dedicação, de termos um interesse muito maior pelo estudo das Escrituras. Talvez, se alguém viesse nos falar algo importante aos nossos olhos, de repente,
nos conhecendo, sabendo que nós somos, não falaria, né? Ou não falará com tanta empolgação como Filipe o fez, mencionando as Escrituras. Talvez a pessoa chegue para você e fale: olha, saiu no Netflix a série tal. Ó, já está disponível na Amazon, né? Fazendo propaganda aqui, irmãos. O episódio tal, da série tal. Por quê? Porque conhecendo você, saberia que você é alguém que tem um interesse, um apreço e acompanha aquela série, acompanha aquele episódio, aquele, né, sei lá, aquele programa, e que isso é do seu interesse, é algo que chama a sua atenção. E é muito bonito quando a gente olha para a história de Natanael e percebe que algo que o interessava era saber a respeito do Messias, era conhecer o Cristo, e isso por meio das Escrituras. Quando nós demonstramos, irmãos, não por meio de palavras, mas por meio de ações, de atitudes, um compromisso com a leitura e o estudo da palavra. Nós, no trimestre passado, estudamos aqui a respeito das disciplinas espirituais e falamos que uma delas, né, é a leitura, é o estudo da palavra, outra é a meditação na palavra, e são coisas que são extremamente importantes para todos aqueles que servem a Deus. Amém? Até aqui, alguma pergunta? Algo que vocês queiram acrescentar? Não? Prossigamos então. Natanael, ele sabia o que dizia a promessa, de modo que viu o seu cumprimento, ele o reconheceu. Ele sabia sobre aquele a respeito do qual Moisés e os profetas haviam escrito, e reconheceu Jesus como sendo essa pessoa, depois de um diálogo extremamente breve com ele. A gente percebe, irmãos, e até algo que desperta a nossa curiosidade, que quando Natanael é levado até Jesus, ele faz um testemunho a respeito da pessoa de Natanael. Natanael, quando ele é levado até Jesus, ele vai, eu vou até antecipar aqui o próximo ponto, ele vai como que com um pé atrás, porque quando Filipe fala que Jesus ele é de Nazaré, Natanael imediatamente, ele utiliza-se de uma expressão preconceituosa: pode porventura vir algo bom de Nazaré? Então ele vai, irmãos, assim, né, cheio de reservas, cheio de, né, dúvidas em relação a quem é a pessoa de que Filipe estava falando. Mas Natanael, irmãos, ele conhecia o Jesus das Escrituras. E aí ele é levado até Jesus, e Jesus faz uma declaração a respeito dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E aí Natanael fala: olha, de onde você me conhece? É a primeira vez que eu te vejo? Você me conhece de onde? E aí Jesus, irmãos, sendo Deus, faz uma declaração a respeito da vida de Natanael. Natanael, ó, antes que Filipe te encontrasse, eu te vi debaixo da figueira. E aí isso é algo, essa declaração a respeito da vida de Natanael faz com que ele perceba, nesse breve encontro, nesse breve diálogo, que aquele de fato era o Messias. E ele faz uma declaração a respeito de Jesus. Por quê? Porque na cabeça de Natanael, ele tem uma ideia, ele tem uma visão, ele tem um conhecimento a respeito de quem é o Messias, e isso ele tem com base nas Escrituras. Sabe como que a gente conhece Jesus, irmãos? Com base nas Escrituras. Sabe como que nós conhecemos quem é Deus? Por meio das Escrituras. Sabe como que nós conhecemos quem é Jesus? Por meio das Escrituras. Então Natanael, ele tem o conhecimento das Escrituras, ele é levado até Jesus,
Jesus faz uma declaração a respeito de um fato específico da vida de Natanael, e isso é suficiente para que ele reconheça. A gente vai entrar nesse ponto, tá, irmãos? Só não quero antecipar que ele é o Cristo. Bom, nossa capacidade, eu fiz uma observação aqui, de aceitação da vontade de Deus e dos planos de Deus para as nossas vidas é maior à medida que conhecemos sua vontade por meio das Sagradas Escrituras, o que demanda de nós compromisso com o estudo e a meditação da palavra, na palavra de Deus. À medida, irmãos, em que nós nos aplicamos ao estudo, à meditação da palavra, à medida que nós nos aplicamos a alimentar a nossa alma da palavra, nós nos tornamos mais suscetíveis a aceitar o plano de Deus para a nossa vida. Porque nós entendemos o propósito de Deus, nós entendemos qual é a nossa posição nesse propósito, nós entendemos qual o plano de Deus geral para todo o seu povo e o plano de Deus específico para a nossa vida. Mas isso só é possível à medida que nós nos aplicamos a conhecer a vontade de Deus. Por que muita gente tem dificuldade, irmãos, de obedecer, dificuldade de viver a palavra? É porque lhes falta o conhecimento. E às vezes o pastor tem que fazer isso aqui, irmãos, para explicar para a pessoa que aquilo que ela está fazendo, ou que a vida que ela está levando, não é uma vida que agrada a Deus. Quando, na verdade, todos nós, uma vez em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, irmãos, imediatamente a leitura, o estudo, o contato diário com a palavra deve ser algo que deve ser inserido na nossa rotina. Porque fazendo isso, a gente vai ter mais facilidade de viver de acordo com a vontade de Deus. Amém até aqui? Perguntas? Não? Marcos? Nenhuma? Espera aí que a Daniela vai levar o microfone para você aí, para ficar registrado no podcast. Marco Aurélio. Só acrescentar um detalhe onde que realmente são 12 homens extraordinariamente comuns, que quando Filipe falou para Natanael, ele não acreditou, mesmo conhecendo as Escrituras, sabendo que viria, né? Que ele estaria a qualquer momento ali, e ele não acreditou, ainda duvidou que daquela cidade poderia não vir, né? Então, ou seja, são homens comuns mesmo. Exatamente. Só para acrescentar. Obrigado, Marcos. E é o ponto que vamos falar agora, irmãos. Porque assim, Filipe, ele era esse homem estudioso, dedicado ao estudo das Escrituras, das profecias, mas Filipe, no verso 46 do texto que lemos, ele faz, irmãos, uma declaração que demonstra uma falha de caráter da parte de Natanael. Acho que falei Filipe aqui, perdão. Qual é a falha de caráter que a gente percebe em Natanael aí? Ele diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, quando Natanael, ele fala dessa maneira, eu até brinquei no estudo passado, né? Porque lá na minha terra, com todo respeito aos maranhenses, né? Mas existe uma espécie de rixa, Tiago, né? Não sei se aqui existe entre paulistas, cariocas e tal, mas lá existe. Então, se tem alguém fazendo algo errado ali, fala, esse fulano é do Maranhão, né? Não, isso aqui só pode ser maranhense, né? Então, Natanael, quando ele age assim, irmãos, ele age, né? E MacArthur, ele entende da mesma maneira, tanto que ele coloca dessa forma na sua obra, que Natanael, ele age movido por um preconceito cívico, porque não justifica essa reação dele. E aí a gente entra nesse ponto, porque onde que nasceu Natanael? Nós vimos lá, nasceu em
Caná da Galileia. Então, Nazaré também é na Galileia. E se analisadas as duas cidades, Caná da Galileia talvez seja menos importante que Nazaré. Então, Natanael vindo de Caná não teria como criticar quem era de Nazaré, né? Até brinquei no GC quando mencionei esse ponto, porque eu não sei quais são as cidades aqui em Minas Gerais que são menos relevantes do ponto de vista social ou econômico aqui de Minas, mas Nazaré não era tão importante assim, mas Caná, irmãos, era muito menos. Então, quando Natanael, ele toma conhecimento por meio de Filipe que Jesus, ele vinha de Nazaré, a primeira coisa que ele fala é, de Nazaré pode vir alguma coisa que preste? Pode vir algo bom de Nazaré? Então, esse é um aspecto do caráter de Natanael que a gente precisa trabalhar aqui, estudar aqui. Por quê? Porque Natanael, irmãos, ele poderia ter dito de outra forma. Porque como ele era alguém que conhecia as Escrituras, ele poderia ter dito assim, de acordo com o que li no Antigo Testamento, o profeta Miqueias diz que o Messias virá de Belém. Então assim, Filipe, tem algo errado nisso aí, porque o profeta Miqueias fala que Jesus vai vir de Belém, está falando que ele vem de Nazaré? Poderia ter dito dessa forma, soaria melhor, não soaria? Ou ele poderia ter dito, mas Filipe, o Messias é identificado com Jerusalém, pois ele irá reinar lá. Mas ele não usa essas palavras, irmãos, que poderiam ser palavras de alguém que detém o conhecimento das Escrituras. Não, quando Natanael ele abre a boca, ele expõe, né, porque a Bíblia fala o quê, irmãos? A boca fala do que o coração está cheio. Então, quando Natanael ali espontaneamente ele reage a essa notícia, ele reage com base no seu preconceito. Então não era uma objeção bíblica, não era algo racional, não era algo fundado em um conhecimento das Escrituras. Não, nesse momento, agindo dessa forma, Natanael estava esboçando ali um aspecto do seu caráter que ainda não havia sido tratado, que era o seu preconceito. E MacArthur vai destacar isso, ele diz assim, né? Francamente, né? Caná também não era uma cidade de muito prestígio, como eu disse, né? Como que o sujo pode falar do mal lavado, né? Minha mãe falava assim, né? O sujo falando do mal lavado. Como que Natanael, sendo nascido em Caná, ia falar mal de alguém nascido em Nazaré, que eram duas cidades que não tinham lá nenhuma relevância, digamos assim. Então, o seu comentário provavelmente reflete uma rivalidade cívica entre Nazaré e Caná. Nós sabemos, irmãos, que judeus e samaritanos, eles não se davam, não se bicavam, né? Eles não se entendiam, mas havia ali uma razão religiosa, teológica, para que isso fosse assim, né? Não justificando, mas explicando essa divergência entre eles. Mas entre alguém nascido em Caná e alguém nascido em Nazaré, não havia a menor explicação para o preconceito de Natanael em relação à origem de Jesus. Então, sobre Nazaré, né, MacArthur vai dizer que Nazaré era uma cidade tosca, era de uma cultura pouco requintada, não é um lugar particularmente pitoresco, apesar de ficar num ponto agradável nas encostas dos montes da Galileia, não é uma cidade muito memorável, e era menos ainda, ela não é, e era menos ainda nos tempos de Jesus. Então o povo da Judéia, todo o povo da Judéia, percebam, né, considerava os galileus inferiores, e os galileus desprezavam os nazarenos. É como se a gente fosse fazer um paralelo com a nossa realidade, irmãos. É como se os brasileiros desprezassem os mineiros
e os mineiros desprezassem os 7 lagoanos. Era mais ou menos isso. Os judeus olhavam com certo desdém para os galileus, e os galileus, por sua vez, olhavam com certo desdém para os nazarenos. E aí, irmãos, Deus é tão maravilhoso, porque Deus pega Jesus e Ele coloca exatamente para nascer ali, né? Jesus nasce em Belém, a gente sabe, mas Ele cresce em Nazaré, de modo que Ele fica reconhecido como o Nazareno. A identidade de Cristo fica marcada como sendo alguém oriundo de Nazaré, apesar de nós sabermos que Ele não nasceu lá. Para que se cumprissem as Escrituras, Ele nasce em Belém. Mas o preconceito ali evidente na fala de Natanael mostra isso. E sabe o que nós aprendemos, irmãos? Que mesmo pessoas que detêm o conhecimento de Deus por meio das Escrituras, muitas vezes são preconceituosas em relação a outras pessoas por razões diversas. Às vezes é cultural, às vezes é religiosa, às vezes é, sei lá, por outra razão, né? Aqui em Minas tem muito cruzeiro e galo, né? Se é galo, se o cara é cruzeiro, acha que o cara que é do galo não é bom. Se o cara é do galo, acha que o cara do cruzeiro não é bom. Aí fica ali, né, aquela divisão. Isso não deixa de ser uma forma de preconceito. E o que é o preconceito, irmão? Se não uma ideia pré-concebida que eu tenho a respeito de alguém com base num fato que eu já criei na minha cabeça. Então, os judeus, eles tinham essa ideia. Cara, não tem ninguém que preste em Nazaré. Então, se não tem ninguém que preste em Nazaré, não vai vir nada que preste em Nazaré. Isso é preconceito. E Natanael, ele nascido, né, envolvido na cultura dele que estava, ele trazia isso consigo. E nós, muitas vezes, irmãos, nós precisamos ter esse cuidado. Olhar para Natanael e depois olhar para nós mesmos. E sabermos que muitas vezes nós agimos dessa maneira. Se fulano, né, vou mexer num vespeiro aqui, né? Se fulano vota em Beltrano, é bom, mas se vota em Ciclano, não presta. Nós vivemos isso muito no nosso país. E ainda estamos vivendo sob o efeito disso. Não, se fulano vota em tal pessoa, não presta. Mas se votar em tal, presta. Nós passamos a rotular as pessoas como corretas ou incorretas a partir do voto delas em determinado candidato. E isso não está certo, irmãos. E isso não está certo. Amém? Na minha opinião, obviamente, tá? Não está certo. Por que não está certo, irmão Paulo, né? Porque nós não podemos julgar, irmãos, uma pessoa com base apenas numa decisão. De repente, se você conversar com essa pessoa, ela vai te explicar, diz, olha, eu ajo dessa forma, porque isso, isso, isso e isso. Você vai ver que há algo de razão na decisão dela. Ou eu não voto por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E isso, existe algo de racional também na posição dela, né? O que não justifica a gente fazer essa divisão, né? A MacArthur vai dizer assim: não há nada de belo no preconceito. As generalizações baseadas em sentimentos de superioridade e não em fatos podem ser espiritualmente debilitantes. Geralmente o cara preconceituoso, ele se sente superior ao outro, ele se sente melhor. Não, de Nazaré não presta, porque eu nasci em Caná. Muito provavelmente o cara de Nazaré achava que quem era de Caná também não prestava. Havia essa rivalidade. Então um olhava para o outro assim, né, com um certo, né, ar de superioridade. Eu sou melhor, irmã Neca, né? Não, eu nasci lá no Pará, então os paraenses são os top, 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 né? A irmã Neca vai dizer, não, mas eu nasci em Minas, os mineiros são os top, top, top.
E aí eu acho interessantíssimo, irmãos, eu não lembro agora a referência, mas Paulo diz assim: tratai-vos uns aos outros com superioridade. É eu olhar para o Tiago e considerar o Tiago superior a mim. Aí o Tiago vai olhar para mim e vai me achar superior a ele. E isso vai nos colocar o quê, irmãos? No mesmo plano, num plano de igualdade, e não o contrário. Eu olhar para o Tiago achando que ele é inferior a mim, aí o Tiago olha para mim e acha que eu sou inferior a ele, aí nós vamos estar olhando assim, um para o outro. Mas quando nós agimos dessa maneira, irmãos, nós tratamos com respeito, com consideração, com amor, com reverência, o meu semelhante. E isso, irmãos, é o resumo da lei. Quando perguntaram para Jesus qual o maior dos mandamentos, ele diz o quê? Olha, amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se resumem a isso. Então, quando Natanael ele deixa escapar aqui esse preconceito dele, ele está demonstrando o quê? Que apesar de ter um pouco, de conhecimento pela dedicação que tinha do estudo das Escrituras, ele era alguém que demonstrava uma certa característica de alguém preconceituoso. Então era um aspecto do caráter de Natanael que precisava ser tratado. E aí interessante é que como lidar com alguém preconceituoso? Como reagir diante de uma afirmação dessa? Filipe, irmãos, ele não entrou em discussão. Filipe não tentou justificar a origem de Jesus. Filipe, ele não faz nenhuma explanação a respeito, não. Filipe só diz assim, vem ver. Vem ver. E ele foi. Quando estudava, para trazer aqui esse estudo, quando estudava a palavra, me veio à mente a seguinte pergunta: e se Natanael não tivesse ido? E se Natanael tivesse cedido ao seu preconceito? E se ele, diante do que Filipe lhe falara, vem ver, ele falou, vou não tem, não vem nada que preste em Nazaré, não vou nem perder meu tempo. Vocês já pararam para pensar, irmãos, quantas vezes nós perdemos a oportunidade de sermos abençoados por Deus, porque nós cedemos a falhas do nosso caráter? Preconceito, dúvida, falta de fé, incredulidade, medo. Todas as vezes que nós deixamos de olhar para Cristo, que nós nos deixamos levar por nossas falhas de caráter, nós deixamos de viver coisas com Deus que nós poderíamos ter vivido. Mas Natanael, ele não cede ao seu preconceito, ele vai. E aí nós entramos aqui no terceiro ponto, que eu acho assim maravilhoso, que é a sua sinceridade de coração. Esse talvez seja o aspecto mais importante do caráter de Natanael. E sabe por quê, irmãos? Porque quando ele é levado à presença de Jesus, Jesus olha para ele e Jesus dá testemunho do caráter de Natanael. Será que Jesus sabia o que Natanael tinha falado dele, irmãos? Será que Jesus sabia que Natanael, há minutos atrás, tinha dito que de Nazaré não vinha nada que prestasse? Sabia, porque Jesus era Deus. Mas Jesus olha para Natanael e diz: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ele estava falando de Natanael como alguém que era sincero, alguém que era verdadeiro, alguém cujo caráter era íntegro. MacArthur destaca nesse ponto aqui, irmãos, que a sociedade da época, a elite religiosa da época estava totalmente envolvida em hipocrisia.
E Jesus, ele bate muito nessa tecla. Jesus, se tem uma coisa que Jesus combateu, foi a hipocrisia dos religiosos da sua época. Jesus chega ao ponto de chamar eles, irmãos, de sepulcros caiados. Sabe o que é um sepulcro caiado? Um sepulcro, vocês sabem o que é, né? É um local onde se coloca alguém que morreu. Mas um sepulcro caiado é um sepulcro pintado com cal. Aí fica ali branquinho, bonitinho, né? O aspecto exterior é de algo belo, agradável, mas por dentro é podridão, é morte. Então, quando Jesus olha para os religiosos do seu tempo, ele chama eles de sepulcros caiados, porque era exatamente isso que eles eram. As roupas, a aparência deles eram de pessoas tementes a Deus, mas o seu interior não era. Estavam cheios de maldade, de malícia, de ódio, de inveja, de pecados dos mais diversos. Essa era a classe de pessoas da época de Jesus. Essas eram as pessoas com quem Natanael tinha contato. Mas, no entanto, quando Jesus olha para Natanael, Jesus destaca exatamente esse aspecto do caráter dele. Ele era alguém em quem não havia dolo. Quando Jesus fala que ele era um verdadeiro israelita, ele usa uma palavra, né, do grego que é aletos, que significa autêntico, genuíno. Ele era um israelita autêntico. E quando Jesus fala assim dele, não estava falando da sua origem humana ou da sua descendência de Abraão. Não, Jesus estava falando da sua descendência, do seu aspecto interno, do seu caráter. Porque muitos israelitas, irmãos, eles se gabavam de ser filhos de Abraão. Quando Jesus disse assim, olha, e conhecereis a verdade vos libertará, eles batiam no peito e falaram, não, mas nós não somos escravos, nós somos filhos de Abraão, nós somos livres. Então eles se consideravam pessoas importantes pelo fato de serem descendentes de Abraão. Mas Jesus olha para Natanael e fala, olha, eis aqui um verdadeiro israelita. Jesus está destacando aqui o que, irmãos? Que haviam os falsos israelitas. Da mesma forma, quando ele vai falar lá em João, né, que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus fala que ele procura os verdadeiros adoradores, é porque existe, pastora Beth, os falsos adoradores, não é? Aquela pessoa que você vai ver, parece que ela está adorando, parece que ela está prestando um culto verdadeiro a Deus, mas ela não está. Então, da mesma forma, quando Jesus olha para Natanael, ele destaca esse aspecto do caráter dele. E sabe o que é mais maravilhoso, irmãos, aqui, já caminhando para o final do nosso estudo, é que, de repente, ter o nosso caráter, a nossa fé, elogiada pelo nosso líder, pelo nosso pastor, é algo que nos alegra muito. O pastor pegar o microfone e falar, nossa, a pastora Beth é uma mulher de Deus. A irmã Neca é uma pessoa de fé. O Marcos é um homem de Deus. A Kate é uma mulher de oração. É muito bom ouvir isso. Alguém que está numa posição de superioridade em relação a gente, reconhecendo algo de bom no nosso caráter. Irmãos, mas ouvir isso de Jesus, eu acho assim, não tem preço. Não tem preço. E o que MacArthur destaca é que o que muitos ouvirão ao final da sua jornada, da sua caminhada com Deus, vinde a mim, benditos de meu Pai, é o que todos nós iremos ouvir, em nome de Jesus, um dia, quando nos encontrarmos com o Senhor. O que muitos ouvirão ao final da sua jornada, Natanael ouve
no início, um testemunho do seu caráter da parte do próprio Jesus. Então Natanael, ele era um verdadeiro discípulo desde o início. Ele tinha falhas, irmãos? Tinha, como vimos. Tinha ali preconceito nele, né? Tinha algo ali que precisava ser tratado, mas ele era alguém íntegro, era verdadeiro, e Jesus dá testemunho a respeito da pessoa de Natanael. Ele era verdadeiramente um homem justo, era imperfeito por causa do pecado, como todos nós, mas justificado diante de Deus por meio de uma fé viva e verdadeira. Muitas vezes nós olhamos para algum homem de Deus e pensamos que ele não tem nada a ser trabalhado, mas tem. Quem teve aqui na quinta-feira passada, pastor Wallace pregou no culto CRI, foi uma bênção, irmãos, a palavra que ele ministrou, e ele falou exatamente disso, que todos nós estamos nesse processo, nós estamos sendo trabalhados por Deus, irmãos, ainda não chegamos ao fim. Então aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o fim. E aí ele disse algo que eu achei interessante, ele disse assim: não cobre algo de alguém que ainda está em obras. Muitas vezes nós somos muito exigentes, irmãos, com o nosso irmão, achamos que por ele fazer algo que a gente considera muito errado ou errado, a gente já despreza essa pessoa, e muitas vezes é alguém que está sendo trabalhado por Deus naquele aspecto do caráter, como Natanael estava, mas Natanael era um homem de Deus. Amém? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Não? Passo para o último ponto para encerrar: sua fé desejosa. Natanael, irmãos, era alguém que ele tinha uma fé, ele tinha um desejo de conhecer a pessoa de Jesus. E isso fica implícito nessa expressão final do texto que lemos, quando Jesus ele faz essa declaração a respeito da pessoa de Natanael. O que Natanael pergunta? De onde me conheces tu? Né? Ou, em palavras de hoje, né? Você me conhece de onde? Você me conhece de onde? E aí Jesus faz uma declaração a respeito da pessoa de Natanael, quando ele diz assim: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. E isso, irmãos, esse fato, né, de Filipe estar debaixo da figueira, ele é objeto de muitas especulações, né? Muitas pessoas fazem diversas afirmações sobre isso. Por que isso tocou tanto Natanael? Por que a revelação desse fato específico da vida dele foi tão importante para Natanael? Porque ao Jesus falar isso, Natanael de imediato reconhece Jesus como sendo o Messias. Ele que antes estava receoso, estava com o pé atrás, por conta da origem de Jesus, do fato de Jesus ser de Nazaré, agora ao Jesus falar isso, ele imediatamente muda a sua visão a respeito da pessoa de Cristo. Por quê? MacArthur ele traz uma explicação, né? Qual era o significado da figueira? O porquê que Jesus menciona isso e toca profundamente Natanael. E aí ele vai falar que é bem provável, né? Ele coloca aqui no campo da probabilidade, tá, irmãos? Como eu disse, diversas hipóteses são levantadas, mas essa me parece muito correta, muito acertada, né? Ele diz assim: é muito provável, é bem provável que fosse o lugar onde Natanael ia para estudar e meditar nas Escrituras. E aí, assim, sem me estender muito sobre esse ponto, existem coisas na nossa vida, irmãos, existem situações que nós vivemos,
falo para algumas pessoas que me veem aqui, são casadas, né? Que só nós sabemos, às vezes nem a nossa esposa, a pessoa que divide a cama com a gente, sabe. Existem coisas que são tão íntimas da nossa vida que só nós e Deus sabemos. Então, quando Jesus faz essa revelação a respeito de Natanael, Jesus está falando de algo que muito provavelmente Natanael fazia só ele e Deus, que era pegar os rolos, irmãos, ir para debaixo da figueira, e aí ele vai fazer aqui uma análise de como eram as casas no Novo Testamento. Ele vai dizer que as casas, elas eram pequenas, geralmente compostas de um único cômodo, onde havia geralmente um fogo aceso, que gerava fumaça e calor em todo o ambiente. Então, os judeus plantavam próximos das suas casas, né, plantas para que fizessem sombra e fosse um lugar agradável para se retirar, quando não estivesse naquele ambiente para alimentação, nem para dormir. Então, ele coloca aqui que perto da casa de Natanael havia uma figueira que fazia sombra e era um lugar propício para leitura, meditação e oração. E que muito provavelmente Natanael ele ia para ali para ter um tempo só ele e Deus. Quando Jesus fala, olha, e tu quando orares entra no teu quarto e fecha a porta. Jesus falava, irmãos, desse lugar secreto, falava desse lugar de intimidade, falava desse lugar onde o Pai nos vê, onde ninguém nos vê, o pastor nos vê, o pastor não nos vê, o nosso líder não nos vê, mas Deus vê. Quando Jesus faz essa revelação a respeito da vida de Natanael, ele está falando de algo que só Deus vê. Então Natanael, irmãos, como ele tinha o conhecimento das Escrituras, e aí ele percebe, bom, ninguém via isso, mas Jesus está falando de algo que ninguém via, de algo que ninguém sabia, e Deus, ele é onisciente, é um dos atributos divinos, é a onisciência. Então, quando Jesus faz essa revelação a respeito da vida de Natanael, ele imediatamente, as coisas se encaixam para Natanael, e ele percebe, tu és Jesus, tu és o Cristo. Ele faz essa declaração maravilhosa, né? Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Porque Natanael sabia que o Messias era filho de Deus, e como filho de Deus que era, também teria o mesmo atributo divino da onisciência. E isso foi suficiente para que ele, conhecendo a respeito das profecias, se convencesse de que Cristo era o Messias, o Rei de Israel, do qual havia falado Moisés e os profetas. Bom, o último ponto para encerrarmos aqui. Quando Jesus fala isso, Natanael se convence de imediato. E aí Jesus vem e diz assim, né? Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Natanael sabia que em determinada ocasião, Jacó teve um sonho, ele viu uma escada e ele viu anjos que subiam e desciam por essa escada. Então Jesus, mais uma vez, pega um texto lá das Escrituras, lá do Pentateuco, e traz a memória de Natanael, coisa que ele veria no seu ministério como apóstolo ou caminhando com Jesus, que seriam os anjos de Deus servindo e operando por meio da vida de Cristo. Já encerrando, isso, irmãos, é tudo o que sabemos sobre Natanael, tomando por base as Escrituras. Agora, um apanhado histórico, né, da igreja. Registros da igreja primitiva sugerem que ele, Natanael, ministrou na Pérsia e na Índia e levou o evangelho até a Armênia.
não há nenhum registro confiável de como ele morreu. Já falamos aqui que o único apóstolo cuja morte está registrada na Bíblia é Tiago. Tiago fora morto à espada, e isso está lá registrado, mas os demais nós não temos. O que temos é um registro histórico, e a respeito da morte de Natanael não se tem um registro confiável, mas uma tradição diz que ele foi amarrado dentro de um saco e lançado ao mar. Outra parte da tradição, ou seja, dos relatos orais, dizem que ele também foi crucificado. Todos os relatos, porém, afirmam que ele foi martirizado como todos os demais apóstolos, com exceção de João. Como vimos, João, ele foi enviado à ilha de Patmos, ele foi degradado lá e muito provavelmente morreu de velhice ali. Mas sobre Natanael, nós sabemos que ele foi fiel até o fim, pois ele foi fiel desde o começo. Natanael é a prova de que Deus pode pegar as pessoas mais comuns, dos lugares mais insignificantes, e usá-las para a sua glória. A afirmação que fica aqui para a gente, a lição, é de que Deus pode usar você, Deus pode usar a mim, Deus pode usar qualquer um de nós, com conhecimento, sem conhecimento, tendo nascido longe, tendo nascido perto, numa cidade pequena ou numa cidade grande. Deus pode, como lemos aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, onde Paulo menciona que Deus usa as coisas insignificantes, as desprezíveis, as que não são, as coisas loucas deste mundo, para confundir as que são. Então Deus pode usar a mim e a você na sua obra, e Ele conta conosco.